pessoal, boa noite. Espero que vocês tenham tido uma semana excelente e que essa semana que já iniciou também seja excelente na vida de vocês, bem abençoada. Vamos continuar com a nossa série A Bíblia e a Contabilidade. Lembra que no vídeo anterior nós falamos a respeito do pacto eterno que Deus fez com Noé e com a humanidade? Lembra-se de que a figura do arco no céu representa o pacto, sinaliza o pacto que Deus fez com a humanidade e a relação desse evento, desse acontecimento com o aspecto unilateral e bilateral da contabilidade. Também falamos sobre a Torre de Babel, que estava no capítulo logo após o capítulo 11, logo após o capítulo em que Deus faz esse pacto com Noé, e o aspecto da comunicação para interligar as partes na organização. Lembre-se que a linguagem, quando alterada, o projeto que era só e única e exclusivamente para engrandecimento do homem, como a Bíblia conta, parou. E agora a gente segue no capítulo 12 do livro de Gênesis. Seguimos no capítulo 12 do livro de Gênesis. Quem não assistiu ainda os vídeos, pode assistir. Nós já temos 3 vídeos no Contabilmente Falando. Esse é a parte 4 da série do livro de Gênesis, da Bíblia e a Contabilidade. E nós seguimos no capítulo 12, que é o momento em que começa, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, começa o relacionamento de Deus com os patriarcas. Começa-se agora o desenvolvimento da civilização humana com reflexo nos patriarcas. É a partir daquele momento em que Deus começa a desenvolver um relacionamento a partir de Noé, que se manteve justo diante de Deus, com homens que foram escolhidos e que representam, em que cada uma da vida desses homens que foram escolhidos por Deus trazem um ensinamento para a gente. A ideia, quando a Bíblia nos conta, é mostrar a vida desses patriarcas e de outros personagens bíblicos para que nós pudéssemos observar aspectos em comum com a nossa vida também. E aí, a respeito da contabilidade, existem N aspectos que se relacionam da vida dos patriarcas, que é relatada pela Bíblia, com próprios aspectos contábeis. E um dos aspectos contábeis comum que nós vamos começar a falar aqui, dessa vez, como o conteúdo dele tem uma característica, a forma como a Bíblia vai tratar da vida dos patriarcas, ela tem um aspecto diferente. Nós vamos, dentro de cada capítulo e de cada personagem, nós vamos relatar os aspectos em comum do que a Bíblia conta com a contabilidade. E hoje, capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abrão, até então Abrão, e lhes faz promessas. Então, Deus ora no capítulo 12, o versículo 1 do livro de Gênesis diz: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Deus disse para Abrão: e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Antes de Deus chamar Abrão, mas já falar de Abrão, está falando de Noé, antes de Deus falar, com a Bíblia contar da chamada de Deus para Abrão e dessa promessa de fazer de Abrão uma grande nação, a Bíblia conta no capítulo, a partir do versículo 10 do capítulo 11, após a Torre de Babel, como a civilização se desenvolveu e a localização de cada personagem da descendência que gerou Abrão. Então, o que é que acontece? O aspecto visivelmente contábil, já na história de Abrão, depois que Deus faz essa promessa para ele de que iria o abençoar, quando Deus diz no livro de Gênesis, já que estamos falando dos patriarcas e Abrão, o primeiro patriarca, quando Deus dizia assim: olha, eu vou te abençoar na terra, a Bíblia ela evidencia, a Bíblia ela sempre irá evidenciar que essa bênção que Deus prometia ao homem, era a maximização, em muitos casos, da riqueza daquele homem. E a riqueza daquele homem, a Bíblia relata, a forma como a Bíblia relata a riqueza de Abrão e dos patriarcas que se desenvolverão a partir da descendência de Abrão, era as posses. O primeiro aspecto contábil, um dos aspectos contábeis mais evidentes que existe no livro de Gênesis, na história dos patriarcas, como é contada pela Bíblia, é o desenvolvimento do patrimônio individual, em que esse patrimônio individual ele é caracterizado pelos ativos biológicos,
e predominantemente porque a economia na época era uma economia que se concentrava no âmbito agrícola, então muitos dos aspectos dos ativos biológicos são observados na Bíblia, e naquela parte a que a gente estuda no primeiro período de contabilidade, do aspecto conceitual, a relação do inventário, do controle do patrimônio, do controle de bens dentro do aspecto dos bens no patrimônio, bens que estavam inventariados e pertenciam a um indivíduo. Então, na história de Abraão, no capítulo 12, se desenvolve até o versículo 9, e a Bíblia conta como Abraão se desenvolveu nessa viagem, porque a partir de Abraão se originou dois países, né? Se originaram dois povos, que é o povo da descendência de Isaac, como filho de Abraão, que depois passou a se chamar Abraão, e Sarai, que era a esposa dele, que depois Deus pôs o nome de Sara. E teve Ismael. E aí a história de Ismael foi descendente de Agar, que era uma serva de Sara, que ela foi dada por Sara para gerar filhos de Abraão para Sara. Essa história a gente conta mais à frente. Mas o que é que nós guardamos a priori da relação com a contabilidade? Que a contabilidade predominantemente contada pela Bíblia, é a contabilidade que se concentra no aspecto patrimonial dos estoques, no aspecto patrimonial do inventário, no aspecto patrimonial traduzido no controle de bens e no controle dos ativos biológicos. Vários versículos, Davi, vários versículos existem que comprovam a existência desses elementos. Quando você vai caminhando nos versículos do capítulo 12, né, a Bíblia, a palavra de Deus, ela conta, né, no versículo 10, havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar no Egito, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava a fome na terra, gente, se originava devido à seca. Aquela região era uma região que não havia chuva abundante. E como a economia se concentrava no aspecto agrícola, ao faltar a chuva, faltava-se também a produção agrícola, que era um dos aspectos que causava fome na época. E Abraão, até então Abraão, ele precisava também dos recursos do setor primário para a alimentação dos seus rebanhos, porque a Bíblia conta, né, que Abraão, aí aqui a gente já passa para o próximo capítulo, capítulo 13, quando Abraão se separa de Ló, né, ele diz: saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, e ele, sua mulher e tudo quanto tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, isso é o versículo 2 do capítulo 13, era muito rico, ponto e vírgula. Possuía gado, prata e ouro. Veja o aspecto biológico, do ativo biológico. O gado era um dos ativos biológicos mais apresentados pela Bíblia. A prata e o ouro, que era o aspecto referente ao valor de disponibilidade, correspondente à disponibilidade, que é o que nós temos hoje, que eram os recursos de aplicação direta, por meio do qual se negociavam os ativos biológicos. E aí você verifica as operações dessas transações são evidenciadas na Bíblia. E aí ele conta, fez, no versículo 3, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. E aí a Bíblia conta, né, no versículo 6, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Quando a Bíblia conta isso, ela comprova o fato de que o setor primário ele está diretamente vinculado ao setor secundário e ao setor terciário. A Bíblia ela mostra essa interconexão entre os setores, e a contabilidade evidenciando o que gerava-se como riqueza a partir dessa conexão. E a Bíblia conta que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, que eram os responsáveis pelo gerenciamento dos rebanhos, do inventário dos ativos biológicos. E aí, ao haver esse conflito entre esses pastores, Abraão e Ló tomaram a decisão de se separar. E aí, o Ló escolheu um lugar que, à vista dele, o versículo 10 do capítulo 13 diz: levantou Ló os olhos, quando eles chegaram a tomar a decisão: olha, não dá pra gente ficar junto, vamos separar. Então levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, tá? Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro.
habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Eram os homens de Sodoma, ora, a Bíblia diz, no versículo 3, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então o que é que acontece? Ló e Abrão eles se separaram e veja que o aspecto pelo qual se escolhia a posse de uma terra era a capacidade da rentabilidade que aquela terra poderia oferecer, também no aspecto biológico e agrícola. Gente, vamos parando por aqui. E no próximo vídeo a gente vai conversar mais a respeito de mais do desenrolar da história de Abrão, do chamado de Abrão por Deus e os aspectos patrimoniais da contabilidade. Até mais!